Amém? É um prazer imenso estar aqui conhecendo mais uma família do Senhor Jesus. É um prazer imenso estar mais aqui reunido com os irmãos, a família em Cristo que nós estamos conhecendo. Desde o começo, ele anuncia o fim desde os tempos mais remotos da antiguidade. Primeiro, ele termina a sua obra. Depois que ele termina, então ele começa. Primeiro, ele terminou o seu plano de redenção conosco. E assim que ele terminou, ele disse, agora eu vou começar. Amém? Por isso que nós estamos aqui. Primeiro ele te salvou, primeiro ele te redimiu, e depois ele decidiu começar lá na eternidade, quando na fonte das 7 cores, como o profeta fala na mensagem, a crueldade do pecado e o castigo que custou para tirar o pecado de nós, o irmão Branda nos convida para uma viagem há 100 milhões de anos, antes que existisse uma partícula, uma molécula, um átomo. Ele nos convida para uma viagem, e ele diz, paramos agora na nossa espaçonave, paramos agora em uma fonte, que o profeta chamou a fonte do desejo, a fonte das 7 cores. Ele chamou a fonte do desejo, ela emanava 7 cores, e dessas 7 cores emanavam 7 Espíritos de Deus. E desses 7 Espíritos emanavam atributos, e desses atributos emanavam desejos. E o irmão Branda diz que esses desejos era você e eu que estamos aqui nesta noite. Nós éramos os desejos de Deus, e nós estávamos ali naquela fonte de Elohim, que emanava 7 cores. Não havia nada com que ele pudesse pensar, não havia ninguém para que pudesse o adorar, ele era apenas um Espírito. E Deus, então, ele estava ali naquela fonte das 7 cores. E o irmão Brana diz que um daqueles espíritos era o espírito de bondade, era o espírito de mansidão. E o profeta conta que Deus pegou 2 daquelas cores, a cor verde representando a vida, o amarelo representando o juízo ou justiça. Deus juntou as 2 cores e formou a cor âmbar. E quando ele formou a cor âmbar, ele traçou um plano de redenção. E nesse plano de redenção, o cordeiro imolado antes da fundação do mundo foi para desde já resgatar, registrar você e eu que estamos aqui, para que nós não viéssemos nos perder. E aí ele traz um plano de redenção, e ele observava ali, tinha um espírito que ficava brincando à porta da casa do pai. Quem era esse espírito que brincava à porta da casa do pai? O profeta diz que esse espírito era o espírito de bondade, era o espírito de alegria. Quem era esse espírito de alegria? Quem era esse espírito de bondade? Ele era o Logos. Ele brincava à porta da casa do Pai, como fala em Gênesis 1, que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Que águas? A fonte das 7 cores. E aí, quando Deus traçou esse plano, tudo que era Elohim se condescendeu e habitou dentro do Logos. E quando ele habitou dentro do Logos, ele disse, agora eu vou descer. Por quê? Porque ele já tinha escrito todo o plano. Ele já tinha anunciado o fim desde o começo. Ele já tinha terminado o Apocalipse e agora ele resolveu começar em Gênesis. Veja, ele começou pelo fim e agora estamos voltando novamente a Gênesis. Só que com uma mulher que não caiu, que é a noiva de Cristo, ao contrário de Eva que caiu. Ele começou lá em Gênesis, ele foi um homem. O profeta pregou a mensagem, o absoluto, em 30 de dezembro de 1962. Ele falou sobre o absoluto, foi tipo uma mensagem evangelística que ele pregou. E ele falou sobre o absoluto, falou sobre Moisés, o absoluto passando por Moisés, passando pelos homens da Bíblia, até chegar ao cego Bartimeu, do tanque de Betesda, e todos aqueles homens que foram curados, aquelas pessoas. E o irmão Branda pregou essa mensagem em 30 de dezembro de 62. Mas, alguns dias depois, em 28 de fevereiro de 63, o absoluto apareceu. Por quê? Porque primeiro o irmão Branda anunciou ele, daí agora quando anunciou, ele resolveu aparecer, e ele disse para o irmão Branda, sobe aqui, e o irmão Branda esteve junto com ele na nuvem. Quando Deus chamou Moisés em uma nuvem misteriosa, e ele chamou Moisés e disse, Moisés, sobe aqui. E aí ele deu uma tábua para Moisés com 10 mandamentos. Aí quando foi a vez do irmão Brana, ele entregou o livrinho com 7 selos. Assim como eu fui para Moisés, serei contigo. Veja, que coisa, é uma similaridade, é uma semelhança, que é a Bíblia desvelada. Quando Deus lá na eternidade criou a todos nós, Ele nos registrou na primeira Bíblia, na segunda Bíblia e na terceira Bíblia. Você é tão predestinado que Deus te colocou aqui na Bíblia.
E o irmão Brana diz que só será salvo quem estiver na Bíblia. Foi o que aconteceu com João. O que significa João? João significa o amado. Então Deus mostrou o seu segredo para o amado. Não foi para Judas, não foi para Pedro, foi para o amado. E aí o profeta diz que o irmão Brana fala que João saltava e pulava de alegria quando ele viu o seu nome no livro. Quando ele viu o seu nome no livro do Cordeiro, o livro da vida do Cordeiro. E o que é o nosso nome no livro? É a palavra, o nome palavra. Você se chama palavra, eu me chamo palavra. É um novo nome que só é dado a quem só conhece aquele que melhorar as finanças deles. Se eles soubessem que nós somos os herdeiros dessa terra, mas eles nos desprezam, e é bom que eles nos desprezem. É bom que eles façam isso, porque se eles nos amassem, seria estranho. Você já pensou o quão estranho é você querer ser reconhecido em um mundo em que nosso Senhor foi crucificado? Quão estranho seria em um mundo em que nosso Senhor foi crucificado. Caim foi o primogênito. Deus diz, não, eu não quero Caim, eu quero a adoração de Abel, porque Abel ofereceu o sacrifício vivo, apontando novamente para o Cordeiro, apontando novamente para a redenção. E aí quando chega a vez do Jacó e do Esaú, Deus aborreceu Esaú e amou a Jacó. Ele amou a Jacó. Jacó era um homem que era muito perturbado, ele era um tipo de fariseu, ele era muito incomodado, ele era muito agitado, brigava com todo mundo, brigou com o irmão dele saiu correndo para matar ele, e o que aconteceu? Ele caiu no vale, chamado Vale de Jaboque, que também foi chamado Vale de Jacó, enfim, ele caiu naquele vale, e quando ele chega naquele vale, ele encontra o anjo. O que é anjo? Anjo significa mensageiro. E quando ele encontra o mensageiro, aí tinha uma escada. Quem sabe essa escada tinha 7 degraus, quem sabe, representando a estatura de um varão perfeito. Veja, aí Jacó, ele pede porção dobrada. O que é porção dobrada? Ele pediu porção dobrada, perdão e salvação. Ele pediu perdão e salvação. E foi achado graça nele, porque ele representava graça. Abraão representando a fé, revelação. Isaac representando a virtude, e Jacó representando a graça, porque pela graça sois salvos, pela mensagem do mensageiro, um anjo mensageiro, aquele que transformou Jacó lá no vale. De repente Jacó está voltando transformado, de repente ele está voltando, ao invés de ele seguir em frente, ele voltou do vale, ele voltou. Aí quando ele está voltando, o irmão dele passa por ele e diz, opa, ele diz, mas espera aí, aquele jovem ali, o Esaú fala, aquele jovem ali é o meu irmão, é parecido com o meu irmão quando era mais novo. Mais novo? Sim, é que Jacó tinha sido transformado, e ele estava voltando como nós estamos voltando para casa também. Que coisa! Ela era uma mulher que cheia das teologias, ela falava muito bem, entendia das hermenêuticas, porém ela era estéril, ela não podia gerar filhos para Jacó. Porém tinha a Lia, ela era muito simples, ela não entendia das hermenêuticas, ela nem sabia o que eles queriam dizer com isso, mas ela podia gerar a semente de Jacó, ela podia gerar o filho de Jacó. Quando Paulo fala sobre Jacó e chega na parte do José, ele não conta nada sobre o passado de Jacó, ele só fala que estando Jacó debruçado sobre o seu bordão, ou sobre sua bengala, ele diz que Jacó, debruçado sobre o seu bordão, ele abençoou os filhos de José, que eram 2, Efraim e Manassés. Um representava os gentios, o outro os judeus. E quando ele vai abençoar os filhos de Jacó, quem sabe o José estava mais atrás, e o Jacó estava ali já de idade, o tipo de Cristo também, um ancião de dias. E aí ele estava ali, e de repente, ao invés de abençoar assim, ele cruza os braços. Quando ele cruza os braços, a mão direita vai sobre Efraim, que representava os gentios, e a mão esquerda vai sobre Israel, sobre o outro que representava os judeus, o Manassés. Por quê? Porque ele veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Então deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os que creram no seu nome. Por isso ele cruzou os braços. Quem sabe o José ficou olhando o pai, não está errado não,
nem a perfeição talvez estava entendendo a graça, nem a perfeição estava entendendo que você é tão predestinado, mas tão predestinado, que você está aqui nessa noite vendo uma sombra daquilo que você foi, daquilo que Deus te viu ser desde a eternidade. O Velho Testamento, ele é uma sombra, porque o profeta diz na mensagem aos ungidos dos últimos dias, no parágrafo 62, o profeta fala que é um tipo de sombra. Se colocar a mão na parede e uma lâmpada, e a sombra tem que focar o negativo, tem que focar a sombra da mão. Por quê? Porque são 5 dedos, então tem que aparecer a sombra com 5 dedos. Por isso que o Velho Testamento é uma sombra. Aí vem Cristo e diz: eu sou a realidade. E quando nós fomos comprados nele, nós também nos tornamos a realidade, uma noiva real. É por isso que é uma ave de rapina que veio desde o Oriente, uma mensagem. O Oriente de Israel, uma mensagem para nos redimir e dizer que você é tão eterno quanto Deus é eterno. Você é tão eterno quanto Deus é eterno. E o diabo, ele não é nada. Ele é apenas um toco podre jogado na beira da estrada, que Deus usa para mandar problema, tribulação, mas ele não é nada. Então nós podemos louvar a ele, porque somos tão eternos quanto Deus é eterno. Que Deus nos abençoe. Meu tempo encerrou. Que Deus nos abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém. Com Jesus eu posso tudo, sem Jesus não posso nada. Com Jesus eu venço o mundo, sem Jesus não venço nada. Com Jesus eu posso tudo, sem Jesus não posso nada. Com Jesus eu venço o mundo, sem Jesus não venço nada. Com Jesus eu posso tudo, sem Jesus não posso nada. Com Jesus eu venço o mundo, sem Jesus não venço nada. Com Jesus eu posso